20 dias desde o início da campanha. Amanhã a gente completa uma semana, né, da campanha da TV e da rádio, horário eleitoral gratuito. Então as coisas começam realmente a se movimentar, né? A Vivi destacou aqui as 4 principais movimentações das capitais do Brasil. A primeira, que já foi sinalizada, é a subida do Pablo Marçal, né, que na Quest subiu 7 pontos percentuais. Então tem um triplo empate na cidade de São Paulo. Tem o Fábio Novo em Teresina, como vocês podem ver, mudou ali a corzinha do mapa desde semana passada, porque empatou com o primeiro colocado. Rio Branco também, o candidato do MDB, que é o candidato do Lula, está bem posicionado, né, está em primeiro lugar agora. E a última cidade que teve uma movimentação interessante foi Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em que Sebastião Melo abriu um pouco de vantagem em relação à candidata Maria do Rosário do PT. Então tem essas 4 cidades que têm essa movimentação interessante que mudou um pouco a cor do nosso mapa. Perfeito. Jordana, você, com base nisso, você caracterizaria alguma tendência? Não sei se é muito precoce para falar de alguma tendência já determinada. Como é que você avalia esses últimos movimentos que aconteceram ao longo dessa última semana? Tem uma tendência de 3 das capitais, elas tiveram um bom avanço dos candidatos do Lula, né? E uma, que é Porto Alegre, o candidato do Bolsonaro avançou. Então, as coisas estão se movimentando, né, César? Tem outro dado interessante que eu acho que vale a pena dizer, são as cidades que estão o cenário está ficando mais cristalizado, com grandes chances de vencer já no primeiro turno. A gente pode falar sobre elas? Vamos lá. Bom, a cidade primeiro do Rio de Janeiro, com o candidato Paes, que é o candidato do Lula. A gente também tem em Recife, né, o candidato João Campos, que também é o candidato do Lula. Eles estão bem consolidados, com grandes chances de vencer no primeiro turno. Esses 2 são do Lula, tá? A gente tem outras 4 cidades que também os candidatos têm chance de vencer no primeiro turno. Dessas 3 são candidatos do Bolsonaro. São eles: o JHC, do PL em Maceió, que está com 74% da intenção de voto. Tem a Mariana Carvalho, da União Brasil, em Porto Velho, com 51% da intenção de voto. E o Bruno Reis, em Salvador, com 66% também da intenção de voto. E tem o Dr. Furlan, com incríveis 91% da intenção de votos, no Macapá, que é o candidato do MDB, mas é um candidato independente. Então, a gente tem 6 cidades com possibilidade de encerrar já no primeiro turno essas eleições. Acho 2 destaques interessantes. O primeiro é que, vocês estão vendo no mapinha vermelho ali, as cidades onde o candidato Lula está ganhando não são candidatos do PT, né? Rio Branco, MDB, no Recife, PSB, e Rio de Janeiro é PSD, né? O Partido do Paes é o PSD, né? Então, nas cidades onde o candidato do presidente Lula está na frente, são cidades onde esse candidato não é um candidato do PT. Acho uma tendência interessante. Agora, eu sou um cracudo também, viu, tipo de pesquisa. Eu fico vendo pesquisa o dia inteiro, vendo vários agregadores de pesquisa. Eu tenho notado que em muitas dessas cidades, a gente já falou isso aqui com você e com o Jairo, o candidato bolsonarista é bolsonarista mais ou menos. Eu fui ontem nas redes sociais do JHC, que é o atual prefeito lá de Maceió, para ver se tinha foto com o Bolsonaro. Não tem. Não tem uma foto com o Bolsonaro. No feed inteiro dele, do Instagram, das redes sociais, não tem menção ao Bolsonaro. O Bruno Reis, que é o candidato na Bahia, mas é um candidato do carlismo, né, do ACM, também não tem foto com o Bolsonaro. Então, assim, a gente tem muitos movimentos nesse sentido. Alguns querem o apoio do Bolsonaro e não tem, como é o caso do Ricardo Nunes de São Paulo, que está implorando por um videozinho de campanha e não conseguiu até agora, mas outros estão muito bem posicionados e talvez, se o Bolsonaro entrar efetivamente, é ruim para o candidato, né? Ele pode perder voto. Esse caso da Bahia é um caso emblemático, né? Quanto mais afastado o Bolsonaro ficar, melhor para o Bruno. Maiores as chances dele vencer no primeiro turno. Parece que tem essa disputa, né, entre uma direita tradicional e uma direita mais bolsonarista que está colocada também. Tem outros casos interessantes. Em Fortaleza, por exemplo, o candidato que está desempenhando melhor nas pesquisas é o Capitão Wagner, que é um candidato com traços bolsonaristas muito claros, né, da Polícia Militar, mas também não tem um apoio oficial do Bolsonaro. Em Belo Horizonte, o candidato do Bolsonaro é o Bruno Engler, que está desempenhando mal, está ali embaixo nas pesquisas, e quem está em primeiro é o Tramonte, né, que também é um candidato que tem traços bastante bolsonaristas, mas disse que não vai polarizar. Então, disse que não vai nacionalizar o debate. Então, tem essas nuances, né, a depender das capitais, que são bastante interessantes, né? A gente vai ver realmente ao desenrolar aí como que
que vai se movimentando. O caso de São Paulo, ele é muito emblemático, né, porque tem justamente o Nunes, que tem o apoio oficial do Bolsonaro e do Tarcísio, que está meio que tentando esconder por conta da rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo, né, que é 60%, e tem o Marçal, que é muito, né, assim, tem traços muito da extrema-direita, realmente, e que está nesse, quer o Bolsonaro também, mas teve a briga com a família que a gente acompanhou nos últimos dias, né. Agora, você estava falando do caso do Bruno Engler, parece que o que tem prosperado é esse bolsonarismo moderado, né? Como a gente criou depois do Pablo Marçal e candidatos mais radicais, os candidatos do Bolsonaro mesmo, os bolsonaristas raiz, que postam uma foto com o Bolsonaro, que mostram na campanha, estão desempenhando mal em muitos lugares, né? Curitiba, Belo Horizonte, como você citou, em Fortaleza, o próprio André Fernandes está muito atrás das pesquisas, no Rio de Janeiro, a margem com menos de 10% das intenções de voto, nesses lugares onde você tem o bolsonarismo radical, raiz mesmo, eles estão indo muito mal, né? A gente destacou aqui 5 cidades que os candidatos do Bolsonaro estão pagando mico, assim, estão com menos de 10% da intenção de voto. Vou falar para vocês. Em João Pessoa tem o Queiroga, que foi o ministro do Bolsonaro, que está super mal, está com 7%. O Gilson Machado em Recife, né, porque como o Recife, João Campos, está ali reinando, né, com possibilidade de vitória no primeiro turno. O candidato do Bolsonaro, Gilson Machado, está lá embaixo também. O Ramagem, como você citou, no Rio de Janeiro, também uma cidade com possibilidade de vitória no primeiro turno, como a gente colocou. São Luís tem o Iglesio, que é o candidato do PRTB, porque São Luís tem uma particularidade bastante interessante, que o PL e o PT estão apoiando o mesmo candidato, né? Mas o Bolsonaro não topou isso e foi apoiar o Iglesio do PRTB, que também está lá com 3%. E por último, o Capitão Assunção, em Vitória, que é a cidade onde o candidato do PT agora tá chegando perto aí do primeiro colocado. Então, esses 5 exemplos de candidatos do Bolsonaro, que são campanhas que estão, assim, a ver, né, William? Porque tem muita coisa para rolar ainda. Mas, por enquanto, campanhas que a candidatura do Bolsonaro está indo por ralo abaixo. E hoje, às 4 horas da tarde, sai Datafolha, né? Então, a gente vai ter uma nova rodada para entender o que vai acontecer também, né? E até só lembrando mais uma vez que vai ser tema do N2 hoje. E tem um levantamento do Globo também, com base nos resultados da avaliação do Lula, feito pela Quest nas capitais, que indica que a percepção do eleitorado sobre a gestão federal ainda esbarra nessa polarização que a gente observou em 2022. Isso acaba impactando também no apoio do petista, aliados pelo país. Queria que você explicasse um pouquinho também desse levantamento. Sim, isso é bem interessante para a gente entender o impacto da polarização nacional e da avaliação do governo federal nas capitais, né? Então, essas cidades que a gente citou, por exemplo, Teresina, em que o candidato do PT, né, passou agora à frente, Teresina é a cidade onde o Lula é melhor, é a cidade onde está dando melhor avaliação para o Lula, né? 41% do eleitorado de Teresina aprova o governo federal. Depois vem Recife, também, que o candidato do Lula tá muito bem, né, como a gente já disse. João Pessoa também é uma cidade onde o Lula está muito bem e que há a possibilidade do Luciano Artacho, que é o candidato do PT, ir para segundo turno, né, apesar de ter do Cícero Lucena, que é atual prefeito, tem uma larga vantagem por enquanto. O Luciano Artacho tem crescido também, então a possibilidade de ter segundo turno em João Pessoa, que é uma cidade onde também o Lula está bem. Então, de certa forma, não é direta, né, a relação de onde o governo Lula vai bem e a intenção de voto, mas a gente pode encontrar paralelos interessantes, né? É um fator, sim, importante a avaliação do governo Lula para os candidatos do PT.